Olá pessoal, nessa aula nós veremos como implementar a limerização de Otsu. Lembrando que essa técnica de limerização, na verdade, ela encontra o limiar mais adequado para binarizar uma imagem. E aí, dado o limiar, é que a gente aplica a operação de limerização usual na imagem. Ou seja, essa técnica é só para encontrar um valor de limiar adequado. Lembrando, nessa técnica nós usamos essa equação aqui, e precisamos encontrar qual o valor de limiar que leva ao maior valor desse sigma i, que tem aquela interpretação da dispersão, né, da variação da cor background menos a média da imagem, mais a média do objeto, foreground, menos a média da imagem. Para começar, nós vamos ler uma imagem aqui, que é essa imagem chamada cat.tiff. Para mostrar essa imagem aqui na tela, nós temos essa imagem aqui. Então nós aplicaremos um limiar, nós aplicaremos aquela técnica para encontrar um limiar apropriado. Nós vamos iniciar definindo uma função chamada threshold Otsu simple. Essa função vai receber uma imagem e vai retornar o limiar adequado para aplicar nessa imagem. Primeiramente nós vamos pegar aqui o número de rows, o número de colunas. E por que a gente vai chamar essa função de threshold Otsu simple? Porque nós vamos primeiro implementar esse método usando uma forma um pouco mais simples, mas menos eficiente. Que é como a gente viu lá na aula, nós vamos testar todos os limiares possíveis na imagem e ver qual que é melhor. Mas depois nós vamos também implementar uma forma um pouco mais eficiente de fazer essa análise. Então primeiro nós vamos pegar as linhas e colunas, vamos identificar o número de pixels na imagem usando esse numRows vezes numCalls. Então aí nós teremos o número de pixels. E lembrando que um dos valores que nós precisamos na imagem é a média do número de pixels na imagem. Então nós vamos primeiro calcular a soma dos pixels, ou melhor, a média da intensidade dos pixels na imagem, né? Então nós vamos somar os valores da imagem e vamos ter esse termo mg, que é essa soma de todos os pixels da imagem dividido pelo número de pixels. Então esse mg, que é essa quantia que a gente tem aqui, né, é a média dos valores de intensidade da imagem, que é simplesmente somar todos os valores e dividir pelo número de pixels. Bom, e aí nós vamos inicialmente dar um valor inicial para essa variável aqui, max sigma i, que essa variável é a que vai armazenar o maior valor desse sigma que nós vamos encontrar. Então, inicialmente ela sempre vai ser positiva, né? Então a gente inicializa ela com o valor menos 1, para depois buscar um valor máximo para ela. E aí nós iniciaríamos aqui, para um limiar no intervalo de 0 até 256, que são todos os valores possíveis para uma imagem de profundidade de 8 bits. Nós vamos definir uma quantia inicial para o número de pixels background e a soma dos pixels background. Ok? Porque depois o número de pixels foreground e a soma dos valores vai dar para calcular facilmente. A gente só precisa realmente ir armazenando o número de pixels background e o foreground. E aí o que a gente vai fazer? Nós podemos fazer um laço duplo para percorrer a imagem. Então, para cada linha de 0 até o numRows, aí a mesma coisa para cada coluna de 0 até numCalls. Nós temos as linhas e colunas. Se imgrow call é menor ou igual ao threshold, que nós temos atualmente, então se o valor da imagem for menor ou igual ao threshold, nós vamos somar mais 1 no número de pixels de background e vamos somar a intensidade respectiva desse pixel. Então, se aquele pixel naquela linha e coluna é menor do que o limiar,
nós vamos dizer que tem mais um pixel de background, porque ele é menor que o limiar, então ele tem uma intensidade escura, certo? Nós temos mais um pixel e nós somamos a intensidade desse pixel nesse sumback. E aí, quando terminar de percorrer essa imagem, nós podemos calcular o número de pixels de foreground, que a gente vai chamar de num_for, número de pixels no foreground. O que ele vai ser? Simplesmente o número de pixels na imagem menos o número de pixels background, certo? Porque a soma do número de pixels background e foreground tem que dar o número de pixels. Então, a gente pode calcular facilmente. E da mesma forma, a soma dos valores de intensidade dos pixels foreground também é a soma do valor de intensidade de todos os pixels menos a soma dos pixels em background. Por isso que basta nós definirmos essas duas variáveis, o número de pixels background e a soma deles, e aí a gente consegue calcular o respectivo do foreground. Bom, aí nós podemos fazer uma condiçãozinha aqui inicial para deixar levemente mais eficiente o nosso código, que é se o número de pixels background ou o número de pixels foreground for igual a zero, nós damos um continue aqui, que aí quer dizer que a gente não precisa fazer mais nada, porque se nós temos 0 pixels background ou 0 pixels foreground, é porque o limiar é quase certeza que ele não é adequado, né? Porque basicamente todos os pixels estão sendo preto ou todos os pixels estão sendo branco. Então, nós podemos fazer essa pequena verificação para não precisar continuar. E também ajuda porque quando esses valores forem zero, vai dar problemas de divisão por zero. Então, tem duas coisas boas aí de ter esse if. Lembrando que o continue, né? Ele simplesmente não executa nada mais que tem a partir dele. E nós voltamos no laço aqui sem executar o que estava depois do continue. Ok, agora nós vamos definir as quantias que tem nessa equação, as outras quantias que faltam. Primeiro é a fração de pixels background. Qual é essa fração? É o número de pixels background dividido pelo número de pixels. Da mesma forma, a fração de pixels foreground é o número de pixels foreground dividido pelo número de pixels. A média das intensidades dos pixels background é igual à soma dos valores dividido pelo número de pixels background. E a média dos pixels foreground é igual à soma dos valores foreground dividido pelo número de pixels foreground. Ok? Então, essas são as definições das quantias. O número de pixels, foreground e background, ou a fração, né? Nós colocamos a fração a partir do número de pixels. E a média dos valores background e foreground, dos pixels que se tornaram pretos e dos que se tornaram brancos, né? Depois da limerização. Tendo essas quantias, nós podemos calcular o que a gente está chamando de sigma i aqui, que vai ser pback vezes mback menos mg ao quadrado mais p foreground vezes m_for menos mg ao quadrado, e isso vai dar o nosso valor de sigma. E aí nós podemos ter uma verificação aqui para ver se o sigma é maior que max sigma i. Então, se for encontrado um valor de sigma que é maior do que a gente tinha até aquele momento, nós atualizamos o max sigma i e nós também definimos aqui uma variável best threshold é igual a threshold, certo? E aí nós podemos retornar o valor de best threshold que foi encontrado. Aqui é bom definir o best threshold inicialmente aqui também, por exemplo, menos 1, só com a ideia que se não for encontrado nenhum threshold, ele vai ser menos 1. Então, é bom definir ele, porque senão pode retornar, pode não estar definido nesse return. Ok, vai retornar o best threshold. Então, o que nós podemos fazer é calcular aqui esse valor de t é igual a threshold Watson simple passando a imagem. E aí a gente pode imprimir esse valor de t. Se tudo estiver correto ali, implementado, né, no código, essa célula está executando. Vai demorar um pouquinho, porque tem que testar todos os valores de limiar.
e percorrer a imagem várias vezes, né, 255 vezes. Então vamos esperar um pouco a implementação aqui. E enquanto vai executando aqui, eu já vou definindo a próxima função que a gente vai fazer, que essa vai ser um pouco mais eficiente. Ela vai ser o def threshold otsu, que a gente vai chamar. Aqui terminou de executar a célula anterior. Dá para ver que ela retornou o valor 99, certo? Então o valor 99 é o que foi retornado para o otsu aqui. E a gente pode até visualizar. É interessante visualizar a imagem com esse limiar. Então eu vou inserir uma célula aqui. Nós podemos dar um plt.imshow. Com NumPy isso é bem fácil, a gente simplesmente manda o imshow de img maior que t, passando escala de cores gray. Isso daqui vai para cada pixel na imagem, verificar se ele é maior que t. Se ele for maior vai virar 1, se não vai virar 0, né? E vai plotar a imagem. Então dá para ver que realmente, ó, nós tínhamos o gatinho aqui na imagem, ele acabou virando um objeto razoavelmente bem diferenciado. Nós temos o fundo aqui também que ficou preto, né, porque ele tem uma intensidade realmente parecida. Nós podemos até dar uma olhada no histograma dessa imagem também. Vou adicionar uma célula aqui embaixo. PLT, lembrando, para plotar o histograma, plt.ist de image.flatten, passando, por exemplo, 257 caixas ou 256, não tem muita diferença. Então, fazendo isso, eu vou pôr isso aqui para não imprimir muita coisa na tela. Nós conseguimos visualizar o histograma dessa imagem. Dá para ver que a imagem tem um pico bem escuro aqui, que justamente deve ser a região do gatinho e do fundo da imagem, né? Que é esse cara aqui. E existe um outro pico bem mais leve aqui, mais largo, que deve ser a parte da rua que tem aqui, né? E dá para ver que existe um pequeno vale aqui entre esses dois picos. E o valor que foi retornado pelo método, que é 99, ele está por aqui, que é mais ou menos no vale entre esses dois picos, certo? Ou seja, ele está separando esses dois picos que tem no histograma, e como eles não são tão bem definidos, né, não foi exatamente aqui no menor valor entre eles, mas está bem próximo ali da região, ok? Então esse foi o valor que foi retornado e é um valor apropriado até. É claro que depois dessa imagem, por exemplo, se nós fizermos uma operação de erosão do complemento dessa imagem, aí nós conseguimos separar o gatinho do background aqui dessa região. Dá para fazer outros operadores morfológicos nessa imagem para, se a gente quiser, realmente segmentar especificamente o gato que tem na imagem aqui. Mas então vamos ver como implementar de uma forma um pouco mais eficiente esse método. Para ser mais eficiente, nós podemos usar, ao invés de usar a imagem para contar o número de pixels background e foreground, nós podemos usar o próprio histograma da imagem para contar esses pixels. Porque o histograma nós conseguimos também saber essa informação, quantos pixels estão menores do que o limiar. Porque digamos, se eu tenho o limiar 50, basta olhar no histograma aqui quantos pixels estão entre 0 e 50, eu tenho quantos pixels estão nesse intervalo de intensidade. Eu não preciso percorrer toda a imagem para encontrar quantos pixels estão entre 0 e 50. Eu posso usar o histograma diretamente. Então, o que a gente vai fazer é primeiro definir umas caixas do histograma. A gente vai definir caixas indo de 0 até 256. E aí nós vamos calcular o histograma usando np.histogram, passando a nossa imagem e as nossas caixas. Então a gente vai ter o histograma da imagem. Novamente, nós vamos calcular o número de pixels, que vai ser o img.shape, que agora a gente não tem o numRows, né? E nem numCalls, então a gente vai usar img.shape 0 vezes img.shape 1. E aí nós vamos calcular a soma dos valores na imagem. Como que a gente pode calcular? Nós podemos tanto usar o np.sum img, quanto o np.sum ist, certo? Então, nós podemos somar os valores ou melhor, é isso. Nós podemos,
Não, aqui para calcular a soma dos valores tem que ser a imagem mesmo. Não dá para ser o histograma, porque o histograma, lembrando, ele tem o número de pixels que tem aquela intensidade. Para substituir o sum do IMG, na verdade nós teremos que multiplicar, nós teremos que fazer algo assim, né? Teria que ser o width vezes o bins, que aí teria que ser até menos 1. Teria que ser uma coisa assim, porque aí nós estamos pegando realmente o valor de intensidade e o número de pixels com aquela intensidade. Mas para simplificar, então, a gente vai usar o próprio IMG aqui. Então aqui nós vamos somar o número de pixels, ou melhor, a intensidade de todos os pixels na imagem, como a gente fez lá em cima. Né? E para calcular a média, a gente vai fazer a mesma coisa. Sum IMG dividido pelo num_pixels. E aí nós vamos definir de novo o max sigma i igual a menos 1. E nós vamos de novo definir a soma dos valores background em 0 e o número de valores background em 0. Ok? É parecido com o que a gente fez antes, essa parte aqui, só adicionou um histograma. Agora nós vamos ter aquele laço de novo, para o limiar no intervalo de 0 até 255. Nós podemos falar que o número de pixels background é igual, é mais igual ao width do threshold. Por que isso? Porque nós estamos falando que o número de pixels background é igual ao que a gente já tinha lá acumulado, né? Mais o histograma para aquele limiar. E o histograma para aquele limiar tem justamente o número de pixels com aquela intensidade, certo? Porque é o histograma aqui, né? Se eu tenho na intensidade 50 aqui, eu tenho o número de pixels com essa intensidade. Então, se eu for somando os valores aqui, conforme eu vou mudando meu valor de intensidade aqui, meu limiar, eu vou pegando todo mundo que está abaixo daquele valor. Então, por exemplo, quando esse threshold for 150, quando ele for 150, o que eu vou ter em numback? Eu vou ter a soma de todos os valores do histograma de 0 até 150. Essa soma é simplesmente eu somar todos os pixels que estão com valor entre 0 e 150, certo? Então, eu consigo usar o próprio histograma para fazer essa soma ao invés de ter que percorrer toda a imagem. E da mesma forma, como eu comentei agora há pouco, eu preciso também da soma das intensidades. O que eu faço com a soma das intensidades? Eu vou ter primeiro a mesma coisa aqui, eu tenho o número de pixels, e eu posso pegar o threshold vezes esse número de pixels. Porque o que eu vou fazer aqui? Se o width para aquele threshold ele vai ter informação de quantos pixels tem naquele valor de intensidade, né, naquele limiar, se eu multiplicar pelo valor de intensidade, eu vou ter essencialmente isso aqui, vai ser a soma das intensidades de todos os pixels que tem aquele valor específico, certo? Então eu vou estar somando as intensidades de todos os pixels, e como isso é uma soma corrente, para um dado limiar eu vou ter a soma das intensidades de todos os pixels que tem intensidade entre 0 e aquele valor de limiar que eu estou olhando naquele momento. Ou seja, eu fazer isso daqui usando histograma é totalmente equivalente a fazer esse cara aqui. Então começou lá no 0 o numback, sumback, e aí percorreu a imagem para achar os valores de numback e sumback para aquele limiar, né, para aquele threshold. Bom, uma coisa que eu não comentei, né, o threshold é limiar em inglês, então eu estou chamando de threshold aqui, mas enfim. E, então isso daqui foi substituído, aquele laço duplo, né, foi substituído por, na verdade, por nenhum laço aqui na linguagem Python, que eu simplesmente estou somando os valores do histograma. E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu posso falar que o número de foreground é igual ao número de pixels menos o número de pixels background, e o sum for é igual a sum image menos sum back. E aí a gente pode, bom, aí a gente pode copiar tudo que está aqui, porque o resto vai ser igual. Vai ser toda essa parte aqui, desde a verificação aqui de se é zero, definindo as frações, definindo o sigma. Nós teríamos aqui esse cara, ok?
porque nós já temos os valores que a gente precisa ali. E aí a gente pode testar de implementar, de chamar essa função para essa imagem e mandar imprimir o valor de t. E dá para ver que aqui foi instantâneo executar a função, deu o mesmo valor de limiar, 99, e foi instantâneo, né? Enquanto que essa função de cima aqui demorou, eu diria, uns 20 segundos aí para executar. Essa daqui foi instantânea, porque nós otimizamos bastante o que estava sendo feito ali, que era percorrer a imagem para cada limiar, né? Bom, então isso é uma técnica, como mencionado na aula, que é bem usada para encontrar um limiar adequado, porque ela é simples de implementar e é bem eficiente, né? Se implementada com histograma, pelo menos. E uma coisa interessante de comentar é que mesmo que minha imagem, digamos que existisse 3 níveis de intensidade principal, eu não quero separar em 2 níveis, eu quero separar em 3. Eu poderia aplicar o método para dividir a imagem em 2 níveis e aí pegar um desses níveis e dividir novamente a imagem em outros 2 níveis. Com isso eu consigo 3 níveis principais, ou seja, eu posso aplicar esse método de forma iterativa. Para cada novo objeto que eu obtenho, eu aplico o método para achar um limiar adequado para segmentar parte daquele objeto, por exemplo. Então eu posso aplicar de forma iterativa. E a gente vai olhar de forma bem rápida aqui como fazer a aplicação de uma limerização local. É só um exemplo de método de limerização local. Para isso, nós vamos olhar essa imagem aqui. Então é uma imagem de vasos sanguíneos, que dá para ver que ela tem maior iluminação nessa região mais central e ela é mais escura próximo das bordas aqui dos cantos, especialmente no canto superior direito, né? Se nós aplicarmos um limiar simples, aqui eu estou lendo a imagem do vaso e aplicando, definindo uma imagem que foi linearizada com limiar de 25. Então, usando esse limiar 25, que é um limiar simples, e mandando mostrar essas duas imagens, nós temos a imagem original e a imagem binária. Dá para ver que aqui a segmentação ficou ruim, porque nós temos, além do vaso sanguíneo, nós temos regiões de background também. Então, por exemplo, aqui um pouco na lateral à esquerda desse vaso, nós temos toda uma região branca aqui. E nós temos problema também que nessa região em que os vasos são mais escuros, eles praticamente não foram segmentados, eles sumiram, né? Por quê? Por causa da variação de iluminação, nós não conseguimos definir um único limiar para toda a imagem. Uma forma de tentar diminuir esse efeito, esse problema, né, é a gente definir um certo limiar local. O limiar local, ele recebe uma certa imagem, um certo raio que ele vai olhar na vizinhança de um dado pixel, e é um limiar que, esse limiar, na verdade, é um limiar local que vai ser usado, que na aula que a gente viu, ele seria aquele valor C que nós vimos, que é esse cara aqui, cadê? Esse cara aqui, né? E aí, opcionalmente, nós podemos ter um limiar global também, para considerar que nós não queremos realmente que pixels menores com certo valor virem objeto. Então, como que a gente vai implementar essa função, né? Nós vamos definir lá o número de linhas e colunas da imagem, definir uma imagem que vai receber a versão binária, né? Percorrer toda a imagem. E aí, o que a gente vai fazer? Inicialmente, nós vamos definir qual vai ser a primeira coluna, a primeira linha, primeira coluna, última linha e última coluna da vizinhança do pixel. Para tratar a questão de borda da imagem, porque eu vou ter um pixel de referência e eu vou pegar uma região no entorno daquele pixel. Se esse pixel estiver próximo da borda, por exemplo, for o pixel 00, eu vou sair da minha imagem. Então o que a gente faz aqui é pegar a linha atual que a gente está, menos o raio, é a posição inicial da janela que a gente vai olhar no entorno do pixel. Mas se ela for menor do que 0, então nós aplicamos essa operação de max aqui. Esse max ele vai pegar o maior valor entre row menos radius e 0. Então, se isso aqui for negativo, nós vamos ter um valor 0 para a primeira coluna. Mesma coisa para a linha, ou melhor, para isso aqui para a primeira linha. Né? Mesma coisa para a primeira coluna. Para a última linha, nós pegamos o row mais radius, e se ele passar do tamanho da imagem, vai ser num rows. E a mesma coisa para a coluna. Né? Ou seja, nós estamos pegando a posição atual do pixel roll call
menos o radius até mais o radius. Essencialmente é uma região no entorno do pixel, né? Então nós vamos definir um patch que vai desde o first row até o last row e first call até last call, ou seja, uma janela no entorno de um dado pixel. Nós calculamos a intensidade média dessa janela no entorno do pixel e aí nós podemos definir, de certa forma, como se fosse um valor corrigido do pixel, um valor diferença, que vai ser o valor do pixel naquela posição, né, menos a média da vizinhança dele. Então, nós calculamos o valor menos a média, vai ser esse cara aqui. E aí nós verificamos se esse valor for maior que um certo limiar e se o valor do pixel original também for maior que um certo limiar global, nós falamos que a imagem binária vai ganhar o valor 1. Certo? Ou seja, nós queremos que o valor do pixel seja significativamente maior do que o valor da vizinhança daquele pixel. Por que isso? Nós podemos olhar aqui a imagem original, o porquê disso. Se a gente focar aqui nessa região que está mais escura, né? Se nós viermos aqui, essa região está mais escura, mas nos pixels que pertencem ao vaso sanguíneo, eles ainda possuem intensidades que são maiores do que a intensidade média dos vizinhos dele. Se eu olhar uma região aqui no entorno de um dado pixel e calcular a média, né, eu vou ter um valor bem pequeno porque eu tenho bastante background aqui. Então, esses pixels, eles tendem a ter um valor maior do que o background, mesmo eles estando bem escuros. E com isso eu posso, de repente, conseguir segmentar esses caras que estão escuros lá nessa região da minha imagem. E aí, aplicando esse método para um raio de 5, ou seja, a janela vai ter tamanho 10, mais ou menos, um limiar de 5 e um limiar global de 0, que aqui basicamente vai ser ignorado, nós temos esse resultado. Óbvio, esse resultado ainda não está ideal, né? Dá para ver que tem bastante descontinuidade nos vasos identificados, mas uma vantagem desse resultado é que agora nós temos alguns problemas, mas eles estão um pouco mais uniformes na minha imagem. Eu não tenho mais alguns vasos aqui que ficaram segmentados junto com o background, ficaram mais grossos, né? E os vasos que estavam bem clarinhos ali estão com uma segmentação um pouco melhor e um pouco mais parecida com os vasos que estão no centro, né? E é claro, alterando esses parâmetros dá para tentar melhorar essa segmentação e também dá para tentar, ao invés de só comparar com a média, fazer, por exemplo, o método de Otso para tentar achar qual o limiar adequado nessa região e assim por diante. Dá para tentar fazer várias outras coisas nessa imagem. Mas o principal aqui é ver essa ideia, que quando nós temos variação de iluminação, nós podemos olhar para cada pixel, olhar para uma região no entorno dele e decidir se esse pixel tem uma intensidade que é maior, que é diferenciada em relação à região que ele está. Bom, então é isso que a gente ia ver da parte de linearizar uma imagem. E aí, na sequência, nós vamos ver sobre operadores morfológicos, né? Ou seja, como processar imagens binárias.